Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos então dar continuidade à nossa aula de ações autônomas de impugnação, tratando então da última ação que nós destinamos para a nossa disciplina, que é o habeas data. Então, na última aula nós falamos do habeas corpus e agora, encerrando então a nossa disciplina, nós vamos trabalhar com o habeas data. O habeas data, assim como o habeas corpus e o mandado de segurança, e ação rescisória tem fundamento também na Carta Constitucional, na Constituição Federal de 1988. Porém, diferente dos demais, o habeas data seria o irmão mais novo de todos eles, pois ele foi introduzido na Carta Constitucional somente em 1988, na nossa Constituição vigente. A Constituição de 1988 foi a primeira vez que trouxe em sua redação o habeas data. O legislador constituinte se inspirou já na legislação, na doutrina europeia e também dos Estados Unidos, em que já haviam previsões naqueles ordenamentos de algo semelhante ao que nós temos hoje em relação ao habeas data. Então ele está lá no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, que rege o seguinte: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informação. Então, primeiro ponto que nós destacamos, conhecimento de informações constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais e de caráter público. Aqui nós podemos tirar informações muito importantes em relação a essa ação. Busca, então, conhecimento da informação. Primeira coisa, o objetivo do habeas data é garantir a informação. Enquanto lá no habeas corpus nós tínhamos o objetivo de garantir o direito de ir e vir, a liberdade, aqui no habeas data o que nós queremos é o direito de informação, de ter conhecimento a informações. Agora nós vamos definir quais informações são essas e quando que ele pode, então, utilizar desse remédio constitucional. Vamos lá, então. Essas informações que estejam em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Portanto, bancos de dados, ainda que não governamentais, mas que sejam com caráter público, que qualquer pessoa pode ter acesso. E o que mais? A linha B ali do inciso, para a retificação de dados, então retificar dados, a correção de dados, quando não se prefira fazê-lo em processo sigiloso, judicial ou administrativo. Quando então optar pela habeas data, nós estamos abrindo mão de buscar a retificação de determinados dados de modo sigiloso numa ação ordinária, portanto. O que mais que nós podemos destacar aqui? Em relação a uma conceituação, então. Conceituação do habeas data, ele tem por característica, então, como eu falei, a tutela do direito à informação, de buscar a informação do indivíduo, buscando garantir, então, a sua intimidade, a intimidade individual. Com isso, assegura-se ao impetrante, assim como lá no habeas corpus é o nome denominado ao autor da ação, ao impetrante conhecimento de informações, agora vem o detalhe, relativas à sua pessoa. Essa ação ela tem como característica a pessoalidade. Então, o impetrante pode impetrar o habeas data desde que queira saber informações ou retificar informações sobre si próprio. Então, aqui, eu já vou falar para vocês na sequência que existe uma exceção a essa regra, mas quando pensar em habeas data, pensem que é o indivíduo buscando informações sobre si próprio. O impetrante vai impetrar o habeas corpus, o habeas data, buscando informações de si, informações pessoais, certo? Que estejam, então, em registro de bancos de dados governamentais ou de caráter público, portanto, certo? O que mais que nós podemos, então, destacar aqui? Eu mandei um material para vocês, assim como da última aula do habeas corpus, aqui do habeas data da mesma forma. Então, tá lá o material, então, juntamente ali vocês acompanham na sequência. Vai ter, eu montei esse material para vocês, trazendo algumas características de alguns autores, algumas decisões judiciais, alguns quadrinhos ilustrativos lá no final, que de alguns sites já destinados à fixação para concurso público esses mapas mentais que ajudam na hora de
do estudo mesmo, para vocês facilitarem o entendimento após a gente ter essa aula. Depois no final lá tem alguns quadrinhos assim que facilita resumidamente o nosso conteúdo, certo? Então vamos lá, ó. Ali eu trouxe no material, quem está acompanhando, ó, um conceito ali do Alexandre de Moraes, em que ele diz que definir então o habeas data pode defini-lo como direito que assiste a todas as pessoas de solicitar judicialmente a exibição dos registros públicos ou privados nos quais estejam incluídos seus dados pessoais, para que deles se tome conhecimento e, se necessário for, sejam retificados os dados inexatos ou obsoletos ou que impliquem discriminação. Nada mais é do que garantir o direito, então nós temos aqui um direito constitucional à informação, que é dado ao indivíduo para que ele saiba quais são os registros que tem sobre a sua pessoa, ou ainda, se ele, ao tomar conhecimento, ou se ele já tem conhecimento, ele pode utilizar o habeas data especificamente para a retificação dos dados. Ele pode fazer, então, o pedido para tomar conhecimento e, a partir dali, já retificar a eventual inconsistência dos seus dados, ou, quando ele já tem conhecimento, ele impetra o habeas data com a finalidade exclusiva de retificação dos dados, certo? A natureza jurídica, então, da mesma forma, ela trata-se de uma ação autônoma, uma ação constitucional, mas essa de caráter civil. Enquanto o habeas corpus tem como característica ser uma ação de caráter após a criação do mandado de segurança e do habeas data, o habeas corpus tornou-se uma ação eminentemente penal, o habeas data é uma ação de caráter civil, certo? E tem por si um rito próprio, um rito sumário, que nós vamos ver na sequência que ele é bem mais célere do que uma ação de conhecimento, uma ação comum. O que mais que nós temos que observar aqui, então? A presença de um direito líquido e certo, buscando essas informações relativas a registros pessoais, e as provas devem ser provas pré-constituídas, assim como o mandado de segurança e assim como o habeas corpus. Nós também aqui no habeas data temos que ter prova pré-constituída. Nós vamos falar um pouquinho mais disso logo adiante. Rapidinho ali sobre a nomenclatura. A nomenclatura dada ao habeas data se inspirou no próprio habeas corpus, como a gente falou na última aula. O significado do termo é do habeas corpus, tome o corpo. Aqui o legislador não viu outro nome melhor do que tome os dados, ou seja, o habeas data. Então aqui a gente está falando o habeas de integrar, liberar, possibilitar o acesso aos dados pessoais daquele indivíduo, do impetrante, certo? Ali na sequência, só para ficar bem completo, falando rapidamente, o habeas data, até, como eu falei para vocês, até 88 ele não havia nem previsão constitucional da sua existência, e então até então utilizava-se o mandado de segurança como o remédio para fins de sanar esse acesso à informação. Quando necessário, utilizava-se o mandado de segurança. Como o legislador constituinte em 88 introduziu no texto constitucional, passou-se então a adotar essa nova figura, esse novo remédio, o habeas data, ainda que ele não foi regulado desde a Constituição de 88. O que se utilizava então? Lançava-se mão da legislação que regula o mandado de segurança para fins de regular também o habeas data. Porém, o legislador infraconstitucional entendeu por bem, em 1997, criar a Lei 9.507, regulando, então, o habeas data. Então, hoje não se fala mais em utilização da legislação do mandado de segurança para regular o habeas data, ainda que a legislação do mandado de segurança subsidiariamente pode ser utilizada também como meio de busca de sanar de eventuais lacunas, certo? O que mais que nós temos que observar, então, em relação à legislação? Ó, ela não foi regulada imediatamente após a Constituição, ela levou um pouco mais tempo, então, levou, então, praticamente 10 anos ali para de fato, ser regulada pela lei infraconstitucional, na qual ela trouxe diversas regulamentações em relação a essa ação autônoma, mas pode-se destacar a principal delas, que está lá no artigo 7º da Lei 9.507. O que o artigo 7º fez? Ele reproduziu no inciso 1 e 2 as mesmas disposições que estão lá na Constituição, no artigo 5º, referindo então, concede-se habeas data
assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa, tal, e retificação de dados. Mas a grande novidade aqui da lei foi introduzir o inciso 3º, que regulou o seguinte, ó, que além dos dois que já havia previsão constitucional, o artigo 7º, inciso 3º, fala o seguinte: para anotação nos assentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja, aliás, sob pendência judicial amigável. O que o legislador pretendeu aqui? Porque até então nós podíamos ter conhecimento de informações ou retificar. Retificar, então, é corrigir dados equivocados, errôneos. O que o legislador infraconstitucional com a Lei 9.507 possibilitou aqui? Que existam dados sobre a minha pessoa que podem estar em registros públicos, no entanto, esses dados, por mais que sejam verdadeiros, eles estão sob litígio, ou então eu preciso esclarecer que não é exatamente isso que está ocorrendo, não é a interpretação sobre aquela informação pode ser dúbia, e por isso, então, poderia gerar uma interpretação discriminatória, enfim, algo que trouxesse danos àquela pessoa. Por isso, possibilitou, então, a contestação ou a complementação. Então, ali eu botei entre parênteses no material, se vocês observarem. Então, o inciso 3º possibilitou a complementação de informações. O dado é verdadeiro, que está lá no banco de dados. Porém, ele falta uma complementação. Falta eu esclarecer que, por mais, por exemplo, que realmente eu tenho um registro de débito de uma determinada dívida. Realmente. Porém, essa dívida, eu não sou um devedor por ser um inadimplente, sim porque eu estou contestando essa dívida judicialmente. Então, ela pende de decisão judicial sobre a sua exigibilidade, enfim, sobre qualquer motivo que eu esteja litigando sobre aquela dívida, digamos, num exemplo que estivesse assentado nos meus registros públicos, uma eventual dívida em que eu figure como devedor. Eu tenho direito, então, de esclarecer. Ok, esse credor, ele até existe essa dívida, mas essa dívida ela está sob litígio. Então, eu tenho a possibilidade de trazer essas informações com base no inciso 3º, então, do artigo 7º da Lei 9.507, que regulou o habeas data. Tá bem? Em relação a esse inciso, o que a doutrina refere quanto a ele? Diz o seguinte: ok, foi um avanço, trouxe mais uma hipótese de habeas data. No entanto, assim como o legislador infraconstitucional trouxe, o legislador infraconstitucional pode suprimi-lo. Então, em relação aos dois primeiros, ter conhecimento, informação e retificação, não há possibilidade de retirada do ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se, então, de direitos fundamentais individuais. Nesse caso, o inciso 3º, houve uma divergência, mas a doutrina majoritária entende que hoje pode ser retirado porque ele foi introduzido por uma lei, não teria, então, problema algum de ser suprimido caso houvesse a vontade do legislador. Certo? O que mais que nós podemos dar destaque aqui em relação à parte introdutória aqui do habeas data? Quanto a isso, então, na sequência ali, a gente observa algumas características dessa ação. Essa ação autônoma específica, da qual visa garantir o direito, então, constitucional à informação. É uma ação instituída pela Constituição Federal, tratando-se, então, de uma ação autônoma constitucional, como a gente já falou. O que mais que nós podemos destacar como característica? Não pode ser confundida com o mandado de segurança, pois tem por objeto o conhecimento ou retificação de informações relativas à própria pessoa do impetrante. Então, aqui eu quero apenas o conhecimento da informação. Eu não estou buscando o fornecimento de dados, eu não estou buscando o fornecimento de documentos de certidão. Eu quero apenas a informação ou a retificação da informação. Certo? Então, quando o objetivo for estritamente buscar informação, obter os meus dados pessoais, habeas data. Do contrário, pode ser caso de mandado de segurança ou de ação cautelar de exibição de documentos, mas não, então, de habeas data. Certo? O que mais que nós podemos destacar aqui? Ó? Essas informações devem constar em registros ou bancos de dados governamentais ou de caráter público. Então, portanto, não pode ser tratado de bancos de dados privados, que não tenham acesso ao público. O banco tem, esses dados devem estar, então,
num registro que tenha a possibilidade de garantir que terceiros tenham acesso a essas informações. Eu quero garantir o meu sigilo, as minhas informações. Sigilo não, eu quero garantir ter conhecimento a quais informações pessoais minhas ele pode ser reportado a terceiros. Isso sim. Então, a partir daquelas informações, eu posso buscar a retificação, a complementação, mas eu tenho que ter garantido o meu direito ao acesso a essas informações pessoais sobre a minha pessoa. Certo? Então, é uma sentença mandamental também, assim como o habeas corpus e habeas data. Quanto a isso, ó, eu já passo na sequência ali, se vocês acompanharem o objeto, no material, a gente vai entrar no objeto do habeas data. O que isso quer dizer? O objeto do habeas data nada mais é do que eu busco, através desta ação autônoma constitucional, qual o objetivo? É garantir, como eu falei, o direito à informação e a intimidade do indivíduo. Então, nada mais é do que garantir conhecimento, a informação pessoal, a retificá-las ou a complementá-las. Tem por objeto, então, a informação, retificação ou complementação de dados pessoais. Não esqueçam isso. Eu não posso impetrar um habeas data buscando informações de terceiros. Isso não. Isso eu vou utilizar outro mecanismo, pode inclusive ser a hipótese do mandado de segurança, mas não o habeas data. O habeas data é estritamente para informações pessoais do próprio impetrante. Certo? A finalidade, portanto, a finalidade pode ser ter duas finalidades a mesma ação autônoma. Ação autônoma de impugnação, que nós denominamos então o habeas data, que nós estamos sendo objeto do nosso estudo hoje, que é o quê? Pode ter uma natureza mista quando, primeiramente, eu busco ter acesso à informação, eu posso então impetrar um habeas data estritamente só para ter acesso à informação. Eu solicitei, me foi negado, ou então o órgão foi omisso e não apresentou as informações que eu solicitei. Basta, então, a negativa ou então a omissão, passando um prazo estabelecido pela lei, que a gente já vai falar, basta isso, eu tenho já interesse na causa, então, para buscar garantir o acesso à informação. Eu coloquei alguns exemplos ali, informações que estão em bancos de dados públicos, o CADIM, Cadastro Informativo de Crédito Não Quitado do Setor Público, ou ainda caráter público, mas de órgãos privados. Serviço de Proteção ao Crédito, o SCPC, o Serasa e inúmeros outros que têm essa finalidade. Então, desde que esses bancos de dados sejam públicos, garanta que terceiros possam ter acesso a ele, certo? Então, a finalidade pode ser uma natureza mandamental, demandar apenas prestar essas informações. Ainda, a mesma ação pode ter como finalidade uma natureza constitutiva. Quando isso? Quando o objeto buscar também a retificação ou a complementação dessas informações. Então, eu posso ser mandamental apenas para prestar informações, a garantir o acesso à informação, ou ainda constitutivo, garantindo então a retificação ou a complementação desses dados, dessas informações. Certo? Aqui, ó, aí eu explico um pouco ali por quê? Porque por muito tempo o Brasil, infelizmente, viveu um período de escuridão no que tange a transparência governamental, uma época de ditadura militar em que se via o registro de dados pessoais no que tange a convicções políticas, religiosas, filosóficas, o que não interessa a terceiros e ao próprio Estado saber certas informações que não têm influência alguma na vida de um cidadão, perante o Estado, perante terceiro, saber qual a religião dele, saber... Então, essas informações, ainda que o Estado pudesse tê-las, mas o indivíduo também tem direito de saber o que o Estado sabe sobre ele. Então, com uma forma de resposta a esse tipo de ato que era praticado preteritamente à Constituição de 88, a Constituição Federal de 1988 trouxe remédios exatamente para sanar esses eventos que vinham ocorrendo no momento imediatamente pretérito, ali no momento da ditadura militar, certo? Por isso, então, da justificativa de se criar também esse remédio constitucional, certo? Então, ali eu só explico que basta o simples interesse em ter acesso a essas informações
quando eu vou impetrar o habeas data, eu comprovo a negativa do acesso ou a omissão, eu não preciso justificar, ponderar por que eu tenho que ter acesso às minhas informações. Isso é um direito constitucional. Eu vou, na prática, na petição, você vai acabar justificando algo assim, mas basta tu querer saber. Porque é um direito constitucional teu, como, enquanto indivíduo, saber as informações pessoais sobre a tua pessoa. Eu posso ter a necessidade de justificar mais, que eu vou falar daqui a pouco, caso haja interesse num pedido liminar, por exemplo. Num pedido liminar, em que daí sim eu posso ter que justificar o meu interesse maior, né? O perigo na demora em não ter a concessão dessa decisão, certo? Tem por objetos, então, objetivo, conhecimento, retificação ou complementação de dados, como a gente já falou. Agora, nós vamos então pontuar especificamente, que está lá no artigo 8º da Lei 9.507, quais são as hipóteses de cabimento, pontualmente. A gente já acabou falando, agora nós vamos só tornar bem claro quanto que tem o cabimento, então, de impetrar um habeas data. Primeira coisa, recusa o acesso às informações ou o decurso de 10 dias da solicitação administrativa sem que tenha tido resposta. Então, olha só, eu fui lá e fiz o pedido administrativo para obter tais informações pessoais da minha pessoa. Redundantemente, pessoais da minha pessoa. O que eu tenho que ter? Ou eu tenho a recusa formal, o órgão diz não vai ser fornecido, ou então transcorreu 10 dias sem que o órgão tenha se manifestado. Ele ficou omisso, inerte. Já é suficiente para eu impetrar, então, um habeas data. Segunda hipótese, recusa em fazer a retificação dos dados ou o transcurso de 15 dias do pedido da retificação e não obter resposta e ser inerte, então, o órgão em relação a esse pedido de retificação. Pedir foi negado ou, então, 15 dias ele foi inerte. E a terceira, recusa em fazer a anotação, essa complementação aos dados, da mesma forma. Ou houve a negativa expressa ou transcorreu 15 dias sem que houvesse resposta. Mas o que nós podemos observar aqui? Em todas essas hipóteses é necessário a apresentação do pedido administrativo. Então, para ter eu ter o meu direito a impetrar o habeas data, eu preciso anteriormente ter feito a solicitação administrativa. Eu preciso, então, dar causa ao ajuizamento da ação através da negativa administrativa. Eu preciso do requerimento administrativo com a negativa ou então com a omissão, certo? Então, basta eu tenho que necessariamente apresentar o requerimento. Esse é inevitável. A negativa pode existir ou não. Caso exista, eu tenho que apresentar. Do contrário, eu posso apenas, através do pedido, a data do protocolo e demonstro que não houve nenhuma resposta até então. Certo? O que mais que nós podemos referir aqui? A possibilidade do habeas data preventivo. Nós falamos, por exemplo, no habeas corpus, que pode ser habeas corpus preventivo quando há iminência. E o habeas corpus preventivo é possível? A negativa da informação ou da retificação, como que eu posso obter? É possível obter um preventivo? Entende-se que é possível, sim. Quando eu tenho conhecimento da iminência de um determinado registro e que esse registro ou esse registro que vai ser feito ele é errôneo, precisaria de uma retificação, ou então ele precisa de uma complementação. Por exemplo, o que tange a possível inscrição em razão de dívida. Fui notificado de que vou ter o meu nome registrado num órgão de inadimplente, mas eu já estou litigando em relação a essa dívida. Então, o que eu posso fazer? Impetrar um habeas data para saber se a informação que vai ser levada a registro já vai constar que essa dívida está sobre litígio, ou então, do contrário, eu já vou pedir que, ao ser feito o registro, se faça com a presença dessa complementação da informação, certo? Liminar em habeas data, como eu adiantei, é possível desde que comprove também aqui deva haver a comprovação ali do evidência do direito pleiteado e perigo na demora. A evidência do direito pleiteado é mais tranquila, porque aqui nós temos um direito constitucional e, como eu falei, basta eu demonstrar que eu quero ter conhecimento, que eu preciso ter conhecimento e que eu tenho a negativa. Eu pedi e não obtive resposta.
O perigo na demora, aí sim vai demandar caso a caso, porque, por exemplo, eu simplesmente querer saber o que consta num registro tal sobre uma pessoa, por si só não justificaria uma liminar. Porém, se eu demonstrar que eu estou participando de um processo seletivo e preciso saber para saber se a investigação do meu histórico pessoal não vai trazer ferir algum direito meu num concurso público. Uma pessoa jurídica que está participando de uma licitação pública, principalmente no setor envolvendo pessoas jurídicas, é mais comum, inclusive, a obtenção de habeas data com essas finalidades aí, certo? Para obter informações sobre ou fazer a retificação, que existe que a dívida está sob litígio, algo do gênero, aí sim é mais fácil obter até uma liminar. Na sequência disso, vocês estão acompanhando no material, eu botei um tópico 6, habeas data preventivo. Uma leve explicação aqui, trazendo um trecho da doutrina José Eduardo Carreira Alvim, que ele fala da possibilidade, sim, do preventivo, e daí traz alguns exemplos, tudo que a gente acabou de falar ali, né? Na iminência de ter dados seus inexatos lançados em registros cadastrais da entidade pública, então seria possível impetrar um habeas data preventivo. Tanto errôneos, inexatos, quanto, como eu falei, os dados são verdadeiros, corretos, porém precisam de uma complementação, também justificaria, certo? Então, pode ser que eu já tenha conhecimento ou eu quero preventivamente, para já obter conhecimento antes do registro, avaliar se essas informações são verdadeiras, se elas não vão causar nenhuma lesão à minha pessoa. Tá bem? Na sequência, então, pessoal, essa é a nossa primeira parte da aula, então, nós falamos até aqui. Na sequência, a gente continua com as hipóteses de não cabimento do habeas data, tá? Até logo. Tchau, tchau.